E aí pessoal, aqui é o professor Anderson. Nós vamos dar sequência à nossa matéria e a matéria que a gente vai falar agora é sobre sequência. Então a gente vai ver como uma sequência ela vai se comportar, uma sequência numérica, o que de fato é uma sequência e como a gente faz para descobrir os próximos números em uma sequência. Bem, vamos começar com a seguinte pergunta: o que é uma sequência? Se a gente for procurar, fizer uma procura rápida no dicionário, a gente vai ver que sequência está envolvido com uma série de sucessões. Então, toda vez que a gente tem uma série de sucessões, a gente pode dizer que a gente tem uma sequência. Então, a gente tem, quando algo é posterior a alguma coisa, a gente tem então que é uma sequência. A gente tem alguns exemplos de sequência, tipo umas bonecas russas chamadas matriuscas. Essas bonecas a gente pode ver que elas são uma sequência da outra, porque uma fica dentro da outra. Então, ela é um exemplo de sequência. Nós temos também aqui um exemplo de sequência dessas bolinhas agrupadas. Então, a gente está vendo aqui que elas estão agrupadas na forma de triângulos. E a gente consegue ver que elas vão crescendo. Então, a gente pode dizer que também é uma sequência. Outra coisa, né, que a gente tem a ideia de sequência, é um quadro de medalhas, por exemplo, como a gente tem aqui, né, ou até mesmo o Mundial de Construtores de Fórmula 1, como a gente tem aqui. Então, essas ideias, a gente sempre põe elementos, um sucessivamente após o outro, a gente tem a ideia de sequências. Então, se a gente está falando de sequências, a gente vai falar justamente de sequências numéricas. E sequências numéricas a gente tem dois tipos. A gente tem as finitas e as infinitas. Como o próprio nome diz, a gente sabe que as finitas, tá? Uma sequência finita, ela vai ter um fim. Então, a gente vai conseguir contar a quantidade de elementos que essa sequência tem. Por mais que seja grande a quantidade, a gente consegue contar essa quantidade de elementos. Então, aqui a gente tem um exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a gente consegue ver uma sequência que ela tem um fim. Ela não, a gente consegue contar a quantidade de elementos sem problema nenhum dessa sequência. Aqui é um outro exemplo, menos 1, menos 11, menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Essa sequência também é uma sequência que tem um fim, então é uma sequência finita. Já as sequências infinitas, ela não vai ter fim. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqueles três pontinhos ali me diz, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e ele vai para o infinito. Então, as sequências finitas, ela tem uma certa quantidade de elementos, e já as infinitas eu não consigo contar essa quantidade de elementos. A gente tem aqui um outro exemplo, que está vendo, ó, 3 pontinhos para a direita, 3 pontinhos para a esquerda, significa que ela está crescendo para os dois lados, significa então que ela é infinita e eu não consigo contar a quantidade de elementos dela. Então, ó, quando eu estou falando de sequência, a sequência ela tem certos termos. Tá? Cada elemento da sequência, ou da sentença, a gente pode chamar de sentença também, a gente tem os termos. Então, cada elemento é um termo dessa sequência. Então, a gente tem aqui uma sequência 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 20 e 90. Essa sequência é uma sequência finita e a gente consegue contar 10 termos nela. E o primeiro termo é justamente o número 2. Então, a gente consegue dar posições a esses termos dentro da minha sequência. Então, ela vai estar ali em ordem crescente e eu consigo numerar, né? Consigo dar a localidade de cada termo olhando para a sentença. Então, o primeiro termo é o 2, o segundo termo é o 4, o terceiro termo é o 6, o quarto termo é o 8, e assim sucessivamente eu vou dando as posições de cada termo. Então, a gente vai ter o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e até chegar ao 10º termo, que é o 90. Então, cada elemento, cada número, ele tem a sua posição dentro daquela sequência. Claro, se for uma sequência infinita, a gente sempre vai conseguir botar mais um termo, mais um termo, mais um termo, mas mesmo assim ele terá suas posições. Agora, essas sentenças, essas sequências, ela tem leis de formação. Na verdade, nem todas, mas a maioria delas, quando a gente está trabalhando matematicamente, a gente consegue encontrar uma ordem para essas sequências. Vamos olhar essa sequência aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Se vocês olharem o primeiro termo, vamos chamar agora de A1, tá? O primeiro termo é o A1, a gente vai ver que o A1 é igual a 2. E para chegar ao número 2, a gente pode pensar o seguinte, 2 vezes 0 mais 2 vai ser igual a 2. Perfeito. Se essa lei, se essa formação continuar,
significa que a gente achou a lei de formação. Vamos ver aqui, ó. O A2, o segundo termo. O segundo termo é o quê? 4 igual, pode ser igual a 2 vezes 1 mais 2. Então, olha só, eu estou variando ali um valor só, um número da minha multiplicação e eu estou gerando esses elementos. O A3 igual a 6. 6, então, eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 mais 2. Tá? 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. O A4. O A4 é 8 e eu posso descrever do mesmo jeito. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então chega uma lei de formação onde o próximo termo, o AN mais 1, é sempre o termo seguinte, ele vai depender do valor de n. E quem é n? N é justamente os valores naturais. Então 0, 1, 2, 3. Então conforme eu for aumentando os valores naturais, de 0, 1, substituindo ele por n, eu vou gerando elementos dessa sequência. Tá? Então o primeiro termo foi ali, ó, o A1. O A1 substitui o n por 0, e achei 2 vezes 0 mais 2. O A2 substitui o n por 1 e achei 2 vezes 1, 2. O mais 2, 4. E assim sucessivamente. Então, se eu quiser achar o 20º termo, eu consigo achar aqui utilizando essa lei de formação. Certo? Então, pessoal, vamos a outro exemplo. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 10, 15, 25, 45, 85, 165, 325. Então, se a gente for olhar, o A1 ele vai ser o primeiro termo. Nesse caso, preste atenção, ele não vai ter como a gente estipular o primeiro termo. Por quê? Porque a gente vai ver que os termos seguintes eles vão depender sempre um do outro. Então, o primeiro termo ele já vem pré-estabelecido. Aí, o segundo termo, o A2, número 15, tá? A gente pode observar o seguinte, que vai ser 15 igual a 2 vezes 10 menos 5. Então, 2 vezes 10, 20, menos 5, 15. Então, eu consegui gerar esse segundo termo, tá? Através da utilização do primeiro, que eu utilizei o 10 ali multiplicando por 2. Então, eu tenho um A3 que é igual a 25. Então, também eu tenho uma modelagem, eu tenho uma operação, eu tenho algumas operações matemáticas que vão justamente me dizer quem é o 25. Então, o 25 é igual, né, a 2 vezes 15, que é o termo anterior, menos 5. Então, 2 vezes 15, 30, menos 5, 25. O A4, o quarto termo, ele também segue esta ordem. Então, 45 é igual a 2 vezes 25, o termo anterior, menos 5. Então, vai dar justamente o 45. Então, a lei de formação é uma lei de formação um pouco diferente. Tá? É uma lei de formação que ela sempre depende do anterior. Então, para achar o A2, o A3, o A4, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto termo, eu vou depender do primeiro termo, né, sempre do termo anterior. Se eu quero achar o A20, eu dependo do A19. Então, eu consigo montar toda a minha sequência, só que eu vou precisar sempre do termo anterior, tá? E para esse tipo de situação, nós chamamos, né, essas sentenças, nós dizemos que essas sentenças têm lei de formação recursiva, que ele precisa de um recurso, ele precisa do anterior. Como ele precisa do termo anterior, né, nós falamos que são sequências recursivas, elas têm uma lei de formação que sempre vai depender do termo anterior. Tá? Então, basicamente, essa é a aula de sequências. É isso que vocês têm que entender. Vocês já aprenderam o que é uma sequência, vocês aprenderam como se comporta uma sequência, identificar se é uma sequência finita ou infinita. Tá? Tem algumas coisas ainda, tipo se ela é crescente ou se ela é decrescente. Então, são coisinhas que a gente vai vendo aí conforme o passar do tempo. Mas, basicamente, vocês têm que entender agora essa lei de formação dessas sequências. Muitas das vezes vai ser algo difícil de vocês visualizarem, mas com o tempo vocês vão passar a ver isso com uma naturalidade um pouco melhor. Certo? Então, gente, a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima.